Imagine um indicador que junta o RSI, o MACD, volumes de negociações, mostra a divergência de preço e ainda te diz qual a força dos compradores e vendedores escondida no gráfico. E como se isso ainda não bastasse, ele ainda te dá um veredito de como você deve operar. Eu sei, esse indicador parece bom demais para ser verdade, porém eu programei esse indicador e além de eu te mostrar como você utiliza ele para lucrar o máximo possível dentro do nosso mercado cripto, eu ainda vou te dizer onde você baixa ele totalmente de graça. Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor! Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje eu quero te apresentar um dos melhores indicadores que eu criei nos últimos tempos. Esse é o painel universal, e a ideia desse indicador é você excluir vários outros indicadores que você utiliza e ter o maior ponto de confluência entre os indicadores de força que usamos no nosso dia a dia. E antes de eu começar a te explicar como esse indicador funciona e como você consegue se aproveitar dele para fazer excelentes trades, eu quero dar um recado rápido para você. Hoje eu estou abrindo as inscrições para o meu mais novo curso, Fábrica de Indicadores com Inteligência Artificial. E eu tenho certeza que você já teve uma ideia genial sobre algum indicador, porém não tem o conhecimento necessário nem as ferramentas. Então esse curso é especialmente para você, onde aqui a ideia é treinar e usar inteligência artificial para fazer todo o trabalho pesado de programação para nós, e assim podemos focar na utilização dos nossos indicadores para ganhar os nossos lucros, ou ainda, como eu vou ensinar para você dentro desse novo curso, a estratégia que eu utilizei para faturar mais de R$200 mil nesse último ano. E claro, eu vou te ensinar passo a passo como fazer isso. Então, se você tem interesse em aprender a criar e vender os melhores indicadores do mundo, gerando uma renda todos os dias, clica no primeiro link da descrição e aproveite para fazer o seu cadastro. E diferente da nossa mentoria, esse curso vai estar disponível até o dia 10, ou seja, eu vou ensinar essas técnicas para um pequeno grupo de pessoas. Então não perca tempo, clica aqui no primeiro link e faça sua inscrição antes que as vagas acabem. E recados dados, podemos voltar para o conteúdo. Como você pode perceber, o nosso painel universal tem elementos de vários outros indicadores osciladores. Então podemos perceber que ele tem essa linha pontilhada vermelha na faixa 75 e a linha pontilhada verde na faixa 25. E essas zonas indicam para nós quando o preço está ficando muito caro acima dos 75 ou muito barato abaixo dos 25. Além disso, nós temos as duas linhas do nosso painel universal, sendo a linha base, ou seja, a linha média de preço na cor amarela, e nós temos essa linha em azul que vai representar a junção de todos os valores do RSI, MACD e volume. Então, essa linha azul nada mais é do que a junção de todos os valores, criando um único parâmetro dentro do nosso painel. Outra coisa que é bem interessante é que ele também nos aponta aqui nessa faixa de baixo como está o volume de negociação. E isso é muito interessante quando nós quisermos ver algum volume que está com alguma anormalidade. Em outras palavras, prever uma possível movimentação de preço. Então, você pode perceber que justamente aqui o nosso indicador apontou um pico de anormalidade, onde o candle representante dessa anormalidade foi justamente este candle aqui, que é um candle sem muita expressão. Mas perceba que a partir deste pequeno candle, nós tivemos uma grande movimentação de preço, quase 60% de aumento no ativo depois desse sinal. Isso porque, na prática, enquanto esse ativo estava em momento vendedor, muitas pessoas estavam vendendo essa criptomoeda justamente nesta região. E de fato, se nós tivéssemos todo esse volume de venda entrando no mercado, nós teríamos um candle vermelho e cheio a
apontando para baixo, porém, o nosso indicador painel universal nos apontou que tivemos uma grande quantidade de compra nessa região, ou seja, as baleias basicamente compraram todas as ordens vendedoras, compraram todas as criptos que as sardinhas estavam vendendo. Logo, a partir deste momento de compra, o mercado reagiu de forma positiva e assim o preço começou a subir. Então, nessa breve explicação, você já pode perceber o quanto esse indicador é versátil. Porém, ainda não para por aqui. Perceba que ao lado, aqui no meu painel, nós temos a indicação do RSI, MACD, volume, divergência, força compradora e força vendedora. Além disso, nós temos um veredito, em que ele vai dizer para nós, com base em todos os fatores acima, o que devemos fazer. Agora, por exemplo, podemos ver que o RSI está em 44 e, além disso, nós temos a coluna sinal, que descreve para nós qual a leitura que devemos fazer. Então, nesse caso, o RSI está neutro, o MACD está com valor negativo, porém também neutro, o volume em 0.4 está padrão, ou seja, nenhuma anormalidade. Nós também não temos divergência de preço, que tendem a nos apontar uma inversão de polaridade, e tanto a força compradora quanto a vendedora estão fracas. Logo, o nosso painel universal nos dá um veredito de aguardar uma confirmação melhor, tanto de entrada no mercado quanto de realização de lucro. Então, eu vou voltar o meu gráfico um pouco antes desse sinal para a gente analisar o que de fato o nosso painel universal entregou para nós. E aqui eu vou remover os desenhos e podemos notar que o nosso painel universal ainda estava em uma zona neutra, onde nós temos um baixo volume de negociação, estamos mais próximos da linha de compra, ou seja, abaixo dos 50% do nosso indicador, e as nossas médias estão apontando para baixo. Então eu vou andar mais um dia e opa, aqui o nosso painel universal acendeu todos os alertas. Então nós temos o pico aqui embaixo e aqui ao lado no painel nós temos o RSI em neutro, um MACD em compra, ou seja, positivo, o nosso volume padrão, porém uma divergência de alta, que é o que foi apresentado aqui pelo painel. Logo, a força compradora está forte e a força vendedora está fraca. E como veredito do nosso indicador, temos uma compra forte. Então aqui, uma maneira muito inteligente de trabalhar é com o stop no fundo desse candle e a nossa entrada justamente no rompimento do nosso sinal. E aqui eu posso pegar a minha extensão de Fibonacci e projetar os meus alvos para cima. E aqui você pode trabalhar com a proporção que você quiser, de 1 para 1, 1,5, 1 para 2, 1 para 3 ou 1 para 4. Porém aqui, outro macete que você pode utilizar para deixar o seu alvo muito mais garantido é também usar a retração de Fibonacci, onde eu projeto deste topo até o nosso fundo e foco o meu alvo em 50%, que é normalmente onde as retrações vão parar para dar continuidade à sua tendência. Logo, o alvo 2 é o mais propício para essa operação. E de fato, colocando o gráfico para andar, podemos perceber que o nosso alvo 2 não foi apenas preenchido, como foi ultrapassado. E perceba que fizemos uma análise tão certeira, projetando a partir dos movimentos do mercado, e o preço atingiu perfeitamente o alvo 4. Então, trader de sucesso, esse foi o indicador painel universal em que eu programei utilizando as técnicas que eu ensino você em nosso novo curso de indicadores. E lembrando, o link vai estar na descrição desse vídeo, assim como o link do nosso grupo aberto do Telegram, onde eu vou deixar disponível o script deste indicador painel universal. Então, entre no nosso grupo aberto, baixe o script desse indicador, plote aí no seu gráfico e comece a lucrar ainda hoje com o nosso mais novo indicador painel universal. Não se esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação do canal e, como eu sempre falo para você, nos vemos no próximo vídeo.